Abra sua Bíblia comigo, Números, capítulo de número 9, a partir do versículo 15. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de retornar a este lugar, louvar a Deus pela vida do Felipe, sua esposa, toda a equipe que trabalha junto com ele. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Estou muito orgulhosa de vocês, gente, muito mesmo. Vocês ficaram até agora. Alguém aí quer ouvir a palavra de Deus? Feliz de rever amigos, Carla, Natália, Mateus. Muito difícil pregar qualquer coisa. Muito difícil pregar qualquer coisa depois de missionária Camila Barros, depois de Mateus, depois daquele pastor que Deus usou aqui, depois da ministração de Gabriela, de Paulo Neto, enfim. Mas eu quero dividir com você aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E não quero te causar nenhum tipo de emoção, nenhum tipo de nada. Eu só quero que você saia daqui guardando essa palavra. Números 9, a partir do versículo 15, quem achou diz amém. Amém? Queria pedir para que as pessoas não andassem, por gentileza. Esse é o momento da palavra de Deus. Se você ficou até agora, faz valer a pena sua estadia até aqui. Amém? E no dia que o tabernáculo foi levantado, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. E a tarde permaneceu sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até que amanheceu. E assim acontecia sempre. A nuvem cobria durante o dia e quando chegava a noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então depois os filhos de Israel partiam, e no lugar em que a nuvem parava, os filhos de Israel montavam suas tendas. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel acampavam. Enquanto a nuvem estivesse sobre o tabernáculo, eles descansavam nas suas tendas. Quando a nuvem se demorava por muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam o mandato do Senhor e não viajavam. Assim, quando a nuvem permanecia por alguns dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, eles permaneciam em suas tendas. Segundo a ordem do Senhor, viajavam. Quando a nuvem permanecia ali desde a tarde até a manhã e partia pela manhã, então eles partiam. Quer a nuvem se levantasse durante o dia, quer a nuvem se levantasse durante a noite, eles viajavam. Fosse um dia, ou um mês, ou um ano, que a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel permaneciam em suas tendas e não viajavam. Mas quando a nuvem se levantava, eles se levantavam e viajavam. Segundo a ordem do Senhor, permaneciam. Segundo a ordem do Senhor, viajavam. Quem pode dar um glória a Deus por essa palavra? Fala conosco, Jesus. Nós desejamos ouvir a Tua voz. Eu sei que o Senhor já falou de várias maneiras aqui, mas eu sei que alguém, o Senhor quer esclarecer algumas coisas nessa noite. Eu sei que nessa madrugada há alguém, o Senhor quer sentar no banco do conselho e dar a ele uma direção que vai livrá-lo de dores futuras. Eu sei que há alguém, o Senhor está convidando hoje para uma sala de conversa, para que lá na frente, Senhor, esse alguém não retorne aqui se lamentando e chorando.
Eu entendo que essa madrugada, para quem ficou, é madrugada do conselho. Então fala conosco nessa madrugada. Deus, nós não queremos ouvir vozes estranhas. Deus, longe de nós pular aqui, rodar aqui, suar aqui, e quando sair por essas portas, ser enganado pelas mentiras do diabo. Longe de nós nos emocionarmos aqui, pularmos, vibrarmos, Senhor, mas no decorrer da semana sermos enredados de novo pelas propostas malignas. Senta-nos na mesa do conselho hoje, senta-nos na sala da conversa hoje, e como um pai que aconselha o seu filho, faz isso conosco nessa madrugada. Livra-nos, guarda-nos, esconde-nos, preserva-nos, Senhor. É o que eu te peço nessa madrugada. Eu creio no poder da tua palavra. Eu sei que ela não volta vazia. Ela cumpre o propósito pelo qual ela foi designada. Eu sei que há alguém, o Senhor vai iluminar a mente nessa madrugada. Eu sei que há alguém, o Senhor vai abrir um cadeado nessa madrugada. Eu sei que na mente de alguém uma cadeia vai ser quebrada hoje. Eu sei que no sentimento de alguém, de Canjoreva Shurianda Arábia, Rebaia Shuriando Revácia, eu sei que no sentimento de alguém tu vai dar livramento nessa noite, porque tu não é homem para que minta, tu não é Deus de brincadeira, tu é Deus de coisa séria. Então fala conosco nessa madrugada, Senhor. Enquanto me dirigi a este lugar, meu coração temeu, e eu sei por quê. Por causa do peso dessa palavra. O meu coração temeu por causa do peso dessa palavra. Mas eu quero te pedir nessa madrugada, coloca um anjo, Senhor, de guarda nessa porta, que a hora que o inimigo quiser incomodar alguém, para tirar esse alguém do lugar e fazer ele sair, Senhor, que este anjo diga para ele: volta agora, senta, come e ouve tudo que Deus tem a falar ao seu coração. Traz esclarecimento nessa noite. O governo dessa casa é teu, quem manda aqui é o teu Espírito. Que toda frieza, que toda distração, que todo cansaço, que toda timidez bata em retirada agora. Leva a mente do teu povo cativa, Jesus, para ouvir a tua voz. É o meu pedido a ti nessa madrugada, em nome de Jesus. Quem concorda comigo, diga amém. Sacode esse crente que está do teu lado e fala para ele: se alguma coisa tentar te distrair, fala para ele: repreende, em nome de Jesus. Irmãos, essa palavra é algo muito simples, talvez algo que você já tenha ouvido. E a minha pretensão aqui não é te impressionar com nada, mas eu preciso trazer um conselho ao seu coração, porque há códigos de Deus para com a igreja, que são códigos simples, e por eles serem tão simples, eles têm sido ignorados, porque nós estamos em busca dos códigos difíceis. Nós estamos em busca dos códigos misteriosos, quando na verdade aquilo que traz sustento e vida para a nossa alma são coisas simples. Códigos simples de Deus para com a igreja que têm sido desprezados. Eu vou falar sobre um código de Deus com o povo enquanto o povo esteve no deserto. Deus tirou o povo do cativeiro egípcio, levou o povo em direção à terra que ele os daria. Você conhece essa história, você deve saber sobre ela. Moisés, o instrumento de Deus para a libertação do povo, conduziu o povo, e a Bíblia diz
que o Senhor podia ter levado Israel pela terra dos filisteus, que era o caminho mais curto. Só que Deus sabia que se levasse o povo por aquele caminho, o povo retrocederia. Então Deus decide que vai levar o povo pelo caminho mais longo. E o caminho mais longo é o caminho do deserto. Repita comigo: o caminho mais longo era o caminho do deserto. Olhe para o teu irmão e diga para ele: ninguém gosta de andar no deserto. Fala sério com ele: ninguém gosta de passear no deserto. Deserto não é lugar de descanso, deserto não é lugar de passeio, deserto não é lugar de diversão, deserto é lugar por onde Deus conduz o seu povo. Deus estava conduzindo o povo pelo caminho do deserto. E a Bíblia diz que quando Deus está tirando o povo, primeiro empecilho se levanta contra o povo. O que era? O mar vermelho. Estava diante do povo, Faraó, que mudou de ideia e se arrependeu, vinha atrás, porque Deus tinha propósito naquilo. O povo estava num beco sem saída, não tinha para onde ir, não tinha o que fazer, não tinha como correr. E Deus diz a Moisés: por que você clama a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E tu, toma a tua vara, toca nesse mar. E a Bíblia diz que o mar se abriu em duas partes. Só que a primeira vez que algo incrível se manifesta ao povo é agora. Êxodo 13, versículo 21. E o Senhor ia adiante do seu povo numa coluna de nuvem. A nuvem não se ausentava do povo. A Bíblia diz: de dia ela era coluna de nuvem, de noite era coluna de fogo, para que o povo pudesse andar de dia e de noite, para que o povo fosse guiado de dia e de noite. O que a Bíblia está dizendo é a maneira como Deus se manifestou, a sua presença ao povo de Israel, enquanto eles estavam peregrinando pelo deserto, era numa coluna de nuvem. A nuvem era manifestação visível de que Deus estava com o povo. Quem olhava a nuvem dizia: Deus está ali. Quem olhava para a nuvem dizia: Deus está com o povo. Aonde estava a nuvem era a certeza de que Deus estava. Aonde a nuvem estava era a convicção de que Deus estava com o povo. A Bíblia diz que essa mesma nuvem, enquanto o povo está atravessando o mar vermelho, os egípcios estão vindo atrás com carros, cavalos e cavaleiros, muito velozes, muito rápidos. Só que a Bíblia diz que a coluna de nuvem que ia à frente do povo se retira da frente e vai para trás. A representação do próprio Deus para dar livramento ao povo. A Bíblia diz que ela era para os inimigos escuridão e que era para o povo de Israel claridade. A Bíblia diz que a mesma nuvem que dava a estratégia a Israel confundia o inimigo. Pega na mão desse crente que está do teu lado e diz para ele: o que vai confundir o teu adversário não é o jeito como você canta. O que vai confundir o teu adversário não é o jeito como você pula. Fala para ele: o que vai confundir o teu adversário é essa presença que está na tua vida, que para você é livramento, mas para ele é confusão. Para você é escape e para ele é escuridão. Para você alumia o caminho e para ele deixa ele confundido. Só que Deus está levando o povo para o deserto. Quem aqui gosta de estar no deserto? Levanta a mão comigo. Quem gosta de estar na bonança? Levanta a mão. Ainda bem que não tem gente hipócrita aqui. Mas eu preciso que você entenda uma coisa: as melhores revelações de Deus ao povo são dadas no deserto.
As maiores manifestações de Deus ao seu povo acontecem no deserto. Sabe por que a gente tenta fugir do deserto? Porque a gente não valoriza as manifestações de Deus dentro dele. Sabe por que a gente quer correr do deserto? Porque a gente não vê valor no que Deus tem feito por nós dentro dele. A gente anda com Deus querendo chegar lá e esquece que a alegria de andar com Deus não é chegar lá, é desfrutar dele enquanto se caminha. Eu estou no deserto, mas Deus está comigo. Eu estou na prova, mas Ele está se revelando a mim. E a certeza de que Deus estava era que a coluna de nuvem, tente visualizar isso comigo. Imagine acima da cabeça do povo uma nuvem. E o que era aquela nuvem? Era a representação visível da presença de Deus. Mas olha o que Números está dizendo. Depois que fizeram o tabernáculo, um código simples de Deus está sendo manifestado ao povo. Qual é o código? Gente, se a nuvem parar, para. Se a nuvem andar, anda. Se você não entendeu, não precisa dar glória. Não quero nem que ninguém me anime, que eu não estou precisando ser animado por ninguém. Eu vim pregar para gente que quer ouvir a voz de Deus. Eu vim pregar para gente que quer entender o que Deus está te falando. E a regra é simples. A nuvem está andando, anda. A nuvem está parada, para de querer andar. Para. Sacode esse crente que está do teu lado e fala para ele: é tão simples que a gente não obedece. Não, sacode ele e fala: é tão simples que a gente não obedece. Passou o ano de 2018 desobedecendo, entrou de 2019 desobedecendo, vem uma vida inteira desobedecendo, porque tem hora que Deus para e a gente quer andar, tem hora que Deus está andando e a gente quer parar. Mas eu vim como boca de Deus dizer para você: a única coisa que te garante vitória é estar debaixo da direção de Deus. No calor do deserto, a nuvem era refrescante ao povo. Ela umidificava o ambiente, ela refrescava o ambiente, ela tornava o deserto agradável para quem andava debaixo. Gente, é por isso que alguém te olha e fala: parece que você está na maior bonança. Você é quase um maluco. Você é quase um doido. Porque quem te olha está vendo que você está no deserto. Mas quando conversa contigo, parece que você está no oásis. Eles não têm ideia do que a nuvem faz na tua vida. Eles não têm ideia do frescor que a nuvem te dá. Quando o sol fala que vai te destruir, ela é como um ar-condicionado ligado para você. Olha para esse crente que está do teu lado e fala para ele: você não tem noção do que eu já passei. Agora é mais sério, fala para ele: você não tem noção do que eu estou passando. Mas diz para ele: a minha alegria, o meu vigor, a minha força para estar uma hora dessa, suado, pulando numa vigília, é que tem uma nuvem na minha cabeça, que não deixa o deserto me matar, que não deixa o deserto me matar. Teu inimigo fica louco com você. Estou sentindo uma graça de Deus aqui. Ele olha e fala: essa semana ela para. Vira a semana e está você. Vamos embora? Esse final de semana ele desiste. Chegou segunda, chegou terça, chegou quarta. Olha você aqui, de pé de novo, corajoso de novo, cheio de força de novo. O que é isso? É a nuvem que está em cima da tua cabeça.
te deixar, você morre. Se ela te deixar, você cai. Meu Deus! Tu só está de pé porque ela está aí. Tá tão fresco aqui. Quem está do outro lado está morrendo de calor. Quem está lá está desfalecendo e você está dizendo: eu estou cheio de força. Nem parece que você está no deserto. Nem parece que você está nessa prova toda. Quando alguém coloca o microfone na tua mão, você tem tanta coisa para profetizar, você tem tanta coisa boa para falar, que parece que você está cheio de dinheiro no bolso, que parece que você é milionário, que nada, estou na prova, mas a nuvem está comigo, estou na prova, mas ela não me deixa. Você consegue perceber claramente quem está debaixo dela e quem está fora. Quem está debaixo tem todos os motivos para desistir, mas não consegue desistir. Aleluia! Quem está debaixo dela tem todos os motivos para jogar tudo para o alto, mas não consegue. E aí você começa a ver gente que começou com você e parou. Gente que era tão bom e desistiu. E aí você diz: ué, o que aconteceu? Ele era melhor do que eu, ele era mais forte do que eu, ele era mais corajoso do que eu, o que houve? É Deus dizendo: o único motivo de você não desistir não é que você é forte, é que a nuvem está te guardando. Sai debaixo dela só um pouquinho para você ver. Outra coisa, outra característica de quem está embaixo da nuvem: não vê miragem. Porque acontece que o deserto tem temperaturas muito altas. Então quando a luz do sol reflete nos seus olhos e a sua mente já cansada, a tendência é de você olhar e começar a ver o que não tem no meio do caminho. Você vê o que não tem e às vezes não vê o que tem. Meu Deus! Quem está fora da nuvem é facilmente enganado. Estreitou, hein? Quem está fora da nuvem roda, pula, cai. Mas quando chega lá fora não tem um discernimento para entender o que é a voz de Deus, o que é a voz do diabo. Quem está fora da nuvem se emociona. Quem está fora da nuvem fica empolgado. Mas vive vendo o que não tem e não vendo o que tem. Pega na mão de alguém, faz uma cara de profeta e fala para ele: tu não teria caído se tu estivesse debaixo da nuvem. O diabo não teria poder para te envergonhar se você estivesse embaixo da nuvem. Essa queda, essa vergonha é culpa tua, porque decidiu dar uma volta fora dela. Só que a mesma coluna que era nuvem, alguém pensa, né, que tinha uma coluna de nuvem e depois tinha uma coluna de fogo. Não. Números está deixando isso bem claro, olha. E acontecia sempre assim. Durante o dia a nuvem cobria, e à noite havia uma aparência de fogo. Então você percebe que a coluna de fogo nada mais é do que a nuvem que se transformou numa coluna de fogo. Você consegue me entender? Gente, dava um certo horário, ela já sabia: o clima vai cair, o povo vai sentir frio, vai ficar escuro. Então ninguém precisava avisar a ela: nuvem, tem que clarear. Não, no horário certo ela ia se transformando. Isso é muito forte. Não era o povo que dizia: agora eu quero a coluna de fogo. Não, era ela que sabia: agora o povo precisa do fogo.
Agora o povo precisa da nuvem. É Deus dizendo: eu serei para você o que você precisa que eu seja. Tu acha que sabe o que você precisa, e aí você fica falando: Senhor, tem que ser o fogo agora, e ainda está a nuvem. E aí você reclama porque Deus não está te ouvindo. Só que se a coluna de fogo vira coluna de fogo antes da hora, ela não ajuda, ela mata. Ah, Jesus. Se a coluna de nuvem se transforma em coluna de nuvem antes da hora, ela não facilita, ela piora. Então olhe para alguém com uma cara séria e diga para ele: pare de reclamar do que você está vivendo. Você não sabe, mas é isso que está te mantendo vivo. Fala para ele: para de reclamar, está difícil, está apertado. Deus está dizendo: eu sei como cuidar de você, eu sei como te tratar. Para de reclamar, eu estou te mantendo vivo e você nem sabe. À noite, ela era uma coluna de fogo. E alguém diz: ela é para aquecer também. Mas mais do que isso, ela era para iluminar o caminho. Porque de noite, a tendência da nossa visão, a gente só consegue enxergar se tiver luz. Sem luz a gente não enxerga. Você só vê as cores como elas são por causa da luz. Ah, gente. O que ele estava fazendo era facilitando o povo de enxergar quando as coisas estivessem difíceis. Ninguém podia entrar sem ser visto e reconhecido quando a coluna de fogo estava. Eu vou dizer mais uma vez: ninguém podia entrar e sair sem ser reconhecido quando a coluna de fogo estava. Tu consegue enganar lá fora, tu consegue fingir lá fora, tu consegue dizer que está para adorar quando ela não está. Mas eu tenho uma notícia de Deus para a tua vida: tu não vai conseguir enganar por muito tempo, porque Deus acendeu essa coluna de fogo neste lugar, e essa palavra é dirigida a alguém. Toda artimanha das trevas de alguém que se aproximou para roubar tesouros de alguém está sendo desbaratada hoje. A coluna de nuvem de fogo está acendendo. Deus já te viu. Nós temos deixado entrar e sair sem observar quem é. Eu tenho dito isso por onde eu passo e eu vou dizer aqui. Quantas pessoas você conheceu no ano de 2018? Quantas você perguntou a Deus se eram para estar na tua vida? Quantas amizades você fez de janeiro até agora? Quantas delas você dobrou o joelho e perguntou: Deus, é para estar ou não tem que estar? Meu Deus. Sabe o que isso me lembra? Josué. Os gibeonitas colocaram roupas de saco velho, pegaram um pão bronhento, pegaram um vinho velho, foram até ele e disseram: a gente é de longe. Deus tinha dito assim: ó, eu vou te dar, Josué, todas as terras, tu vai destruir tudo. Os gibeonitas sabiam. O que é que eles fazem? Vamos disfarçar. A gente é amigo, a gente veio de muito longe. Olha aqui o pão velho, olha as roupas velhas, olha o vinho velho. E a Bíblia diz assim, ó: e Josué não consultou ao Senhor. Eu vim aqui dizer para você como garantia: tua obediência vai te trazer experiências que tu não tem noção. Quando tu estiver se sentindo mais fraco, tu vai ver a nuvem sendo para você o que nenhum amigo foi. Vai
Vai ter dia que tu vai querer um abraço, não vai ter amigo para abraçar, mas quando tu chegar na igreja, a nuvem desce. Alguém vai dizer: tá doido, tá chorando, tá falando em mistério sozinho aqui, nada. A nuvem tá abraçando, tá protegendo. Anda com ela. Manda colinarás. Seja amigo dela. Não negocie tua residência embaixo dela. Quem não quer estar com ela não tem que estar com você. E eu vim dizer para você que tu verás o que eles não verão. Eu vim dizer para você que tu sentirás o que eles não sentirão. A gente que entrou aqui, que veio para ver um monte de coisa, isso aí é problema de cada um. Mas teve gente que entrou aqui só porque queria sentir a nuvem de perto. Que passou uma virada de ano terrível. Que teve um mês de janeiro tão difícil. E ele contou os dias para essa vigília chegar. Só para chegar perto da nuvem. Aí para uns isso aqui é brincadeira. Para uns é euforia. Mas para quem está vivendo seriedade, isso aqui é presente. Tu entrou por essas portas e ganhou um presente. Porque quando tu entrou, um anjo te cumprimentou e disse: a nuvem está te esperando. Quando tu entrou, um anjo apertou tua mão e disse: vai, porque a nuvem te abraça hoje. Alguém entrou aqui fraco, mas disse: eu quero te encontrar. E a nuvem está dizendo: quer um abraço? Vou te renovar em novas línguas hoje. Alguém entrou triste e ela está dizendo: quer alegria? Vou encher teu coração de um jeito que tu nem imagina. Teus familiares vão te encontrar nessa semana e vão perguntar o que aconteceu. Você não vai entender nada, mas eu vou te envolver numa graça tão grande que tu vai ser renovado, tu vai ser avivado, tu vai ser tocado e tu vai viver o que tu nunca viveu. Pega na mão desse crente e fala para ele: Deus está te perguntando, está preparado para viver os melhores meses da tua vida? Está preparado para o teu ministério receber o que ele nunca recebeu? Está preparado para a tua casa ter o que ela nunca teve? Olha a nuvem, olha a nuvem, olha a nuvem. Ela vai te tocar. Quem está ligado sente. Quem está ligado sente. Quem está ligado sente. Ela vai tocar. Eu quero saber se no nosso meio quem está aí fora e quiser o toque de Deus, receba. Eu quero perguntar se no nosso meio tem alguém que ainda não é evangélico. Ah, Gabriela, isso é maluquice. Ficar até 3 horas da manhã não sendo crente. Você está aqui. Você já aceitou Jesus uma vez. Você já falou em mistério um tempo. Mas nesse começo de tempo, de ano, você escapou de debaixo da nuvem. Aí você está vendo o ministério de alguém avançando e o teu parado. Tu está vendo a vida de alguém indo e a tua parada. Você não quer continuar assim. Você sabe tanto que Deus está falando com você. Teu coração está acelerando aí no teu lugar. Está dizendo: Gabriela, eu quero
está debaixo da nuvem. Eu reconheço que eu saí um pouco debaixo dela. Estou vindo no culto, estou vindo em vigília, estou participando, mas eu não quero mais ser religioso. Porque a religiosidade é isso, veste roupa de crente, finge que é crente, mas tem a alma podre. Aí a gente mascara, porque vão falar de mim, Gabriela. Eles não têm poder de te levar para o céu. Quem tem poder de te levar para o céu sabe o que está acontecendo. E está dizendo para você: vamos consertar as coisas. Você vai sair do teu lugar agora e vai vir aqui na frente, sem nenhuma vergonha. E o Espírito que está aqui vai te renovar hoje. Vem, eu estou te esperando. Isso, pode vir. Só uma licencinha aí, meu amigo. Vem, isso, pode vir. Tô com vergonha. Só um pouquinho. Olha o que Deus me falou aqui agora. Gabriela, quem está fora da nuvem pode até estar se achando porque está correndo na frente, mas se tem uma coisa que ele nunca esquece, é do prazer que dá estar embaixo da nuvem. Ele ri, ele finge que está tudo bem, mas ele sabe que os piores dias da vida dele foram enquanto ele esteve fora da nuvem. Vem para cá, ó, para perto, fica aqui, não fica distante não. Você está desesperado porque você não fala mais em línguas estranhas como você falava. Você até fala, mas forçado. Você sabe que não é assim. Debaixo da nuvem não precisa forçar nada. Você está desesperado porque todo mundo sentiu e você nada. E você sabe que não é assim. Pede licença para quem está do teu lado e vem. Porque tem renovo de Deus para você hoje. Aleluia. O Lucas vai estar louvando agora. E você pode pedir licença para quem está do teu lado. Isso, venha. Aleluia. Poder de Deus é para quem quer. Oxalá que todo o povo tivesse ligado. Eu tô aqui. Minha alma está trêmula por
pensei que era coisa da minha cabeça, mas quando eu olhei para o Lucas, eu vi que ele também não estava conseguindo cantar. É Camandarabachúria. Há uma presença de Deus que vai renovar você, vai renovar você, vai renovar você. Abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca. Está preparado para profetizar? Está preparado para ter visões? Está preparado para Deus fazer o que fez com os homens do Antigo Testamento e do Novo? A Bíblia diz que o Espírito cooperava com os apóstolos, Lucas. Sabe o que é cooperar? Deleia, coopera comigo. Eu vou pedir para você pegar água, você pega. Cooperar é isso, ó. Eu quero que o Lucas beba água, e a Deleia vai cooperar comigo. Coopera de novo, Deleia. Eu quero que o Felipe beba água. Coopera de novo, Deleia. Eu quero que eu beba água. A Bíblia diz que o Espírito cooperava. É Paulo falar, seja curado, o Espírito ia curava. Receba o batismo, o Espírito ia batizava. Fale em novas línguas, o Espírito ia tocava. O Espírito está cooperando, cooperando, cooperando. E pela graça de Deus eu vou dizer, seja cheio, seja cheio, seja cheio.